Seja muito bem-vindo, elevando o nosso Ki todos os dias. Hoje eu irei falar sobre os 10 sinais que talvez você esteja despertando no mundo espiritual. Mas sem enrolação, quais são esses 10 sinais? Talvez você esteja, mas não percebeu ainda. O primeiro sinal é que você se desenvolve mais rápido que seus amigos. Você começa a ter uma evolução constante aonde seus amigos não acompanham. Por você ter mentores, procurar conhecimento fora, você diariamente já está um passo a mais de todo mundo. Isso aconteceu comigo, onde quando eu comecei a focar anos atrás, diariamente no meu desenvolvimento, eu pude notar que eu acabei fazendo parte com a pessoa que mais sabia na roda dos meus amigos, sem querer pagar de professor, sem querer pagar de filósofo, mas chegou um ponto onde entravam uns assuntos assim que já é do meu interesse e eu acabava me empolgando. Por quê? Porque não tinha ninguém para conversar sobre esses assuntos pessoalmente, e quando estourava algum assunto assim, eu pude perceber que eu estava evoluindo muito, sabe? E amigos meus começaram a perceber que, cara, da onde tu tirou esse conhecimento? Aonde tu aprendeu isso? Tu é muito sábio. E eu simplesmente aprendi. Diariamente eu fui atrás de conhecimento, fui buscando e continuo sendo essa pessoa e vou continuar sendo até o último dia da minha vida. A evolução foi se tornando constante e eu pude perceber que as ideias dos meus amigos, entre aspas, ainda dentro da Matrix, não me acompanhavam mais. Eu senti vontade de me afastar, porque os assuntos acabavam um pouco me puxando para a negatividade. E isso acabou mexendo comigo. E parar para pensar e olhar anos atrás, tu ser feliz na roda de amigos, até que inocente, mas hoje tu olhar com outros olhos que tu acabou se distanciando por não estarem mais fazendo parte as ideias deles, e eles acabaram também tendo visões sobre ti como o famoso, esse cara é louco. O segundo sinal é, você percebe que tudo está interligado. Você percebe que tudo em sua volta é energia, tudo é átomo, tudo é prótons, elétrons e nêutrons. E tudo é uma energia, tudo é uma coisa só. A gente é filho do universo. A gente é como a natureza é como o universo, a gente é como o universo. E assim você percebe que você tem um campo vibracional muito forte. Aquele que consegue sentir as coisas, consegue prever as coisas. Aquele que, quando você se torna sensível assim, né, você consegue sentir as energias das pessoas, a energia do ambiente, percebe que alguns ambientes não são mais favoráveis para você. E tudo está interligado. O terceiro sinal é que você sente mais empatia por outros seres vivos e a sua intuição ela se torna muito apurada, aguçada. Você sente dentro de si que a sua intuição está muito forte. Isso, cara, assim, eu sempre senti, desde novo, desde quando eu era criança, uma intuição forte. Eu conseguia sentir as coisas antes mesmo de acontecer, eu já estava me preparando, sem explicação, simplesmente eu começava a sentir as coisas. Eu sentia o que as pessoas iriam me falar, eu sentia o que queria acontecer, tipo, algumas coisas bem fora, assim, sabe? Tipo, simplesmente eu sentia que ia acontecer. Por exemplo, vou ganhar tal presente. Cara, era o presente que estava na minha cabeça, sabe? Eu comecei a sentir as pessoas, eu comecei a ler as pessoas, comecei a sentir que pessoas negativas, pessoas positivas, ambientes tóxicos, e pouco a pouco eu percebi que não era mais favorável ambientes e pessoas terem o meu tempo, a minha presença, pois a minha energia estava sendo prejudicada, ou melhor, estava sendo dominada. O quarto sinal é você preserva a natureza, você tem uma visão de arte diferente.
Você passa mais tempo na natureza? Você prefere estar em um lugar aqui calmo, sozinho, pensativo? Você prefere aproveitar o momento do que simplesmente fazer uma viagem para a natureza e ficar só postando foto para inflar o ego no Instagram ou em qualquer outra rede social? Você realmente experiencia a natureza e começa a voltar a ser o que está no seu instinto, na sua ancestralidade, o que é viver na natureza. Você olha a natureza como uma forma de arte, você olha e percebe tudo à sua volta que é uma criação divina. Você está conectado com a natureza. Por exemplo, nós trocamos com as árvores gases, né? A gente respira através das árvores, a gente precisa da luz solar, as plantas também, né? Para fazer a fotossíntese, tudo é uma troca, é tudo uma coisa só, cara. O ser humano, quando evoluiu, ele acabou se adaptando ao planeta. E a gente começou a dominar o planeta através de uma legião de sapiens. A gente não vive sem as árvores e as árvores não vivem sem a gente. Por isso, tenha uma visão diferente, tenha uma atenção a mais para a natureza e preserve ela. O quinto sinal é: você sente uma antipatia sobre a negatividade. Você se torna mais sensível à energia, como eu tinha falado ali recentemente. Você repudia o ódio, né? Você simplesmente preserva a sua energia o máximo possível. Você prefere tirar um tempo para você mesmo. Você prefere se isolar, ficar sozinho, do que simplesmente estar na presença de certas pessoas, sabendo que antes de tu chegar até elas, depois que tu sair, você vai voltar pior do que você estava. Você acaba sentindo as pessoas, sentindo os ambientes. E isso puxa toda essa energia para baixo. Você prefere se isolar e manter a sua energia estável e em alta vibração. O sexto sinal também ele é conectado com o sinal anterior, que é: você larga tudo de mão. Cara, você percebe que só existe você. O mais importante é a sua energia vibracional interna, o seu autoconhecimento constante, a sua evolução, você experienciar a vida, e você simplesmente deixa de acompanhar notícias, jornais. Você percebe que a mídia é muito tóxica. Por exemplo, você vai rolar o feed de alguma rede social e é só besteira, fofoca. Você percebe também que as maiores organizações do mundo é tudo uma manipulação, tudo é uma máfia e tudo gira em torno do dinheiro e negatividade. Por exemplo, notícias negativas são as que mais prendem as pessoas em baixa vibração constante e deixam elas aprisionadas em baixa vibração, sendo controlados pelo Estado, pelo governo, pela Matrix. O sétimo sinal, ele é um pouco parecido com o sinal da natureza. A natureza é vida, você aprecia a natureza, você aprecia a arte do Criador, você faz parte dela, você é ela é você. Nenhum vive sem o outro. E você também aprecia qualquer tipo de vida. Por exemplo, quando você vê um inseto, eu aqui estou com vários mosquitos em volta de mim, vários na minha cara inclusive estavam, né? Simplesmente não matei. Você aprecia qualquer tipo de vida e sabe que esse ser está fazendo o seu papel aqui na Terra, do que simplesmente você ir lá e sacrificar o animal, né? Claro, se ele for ameaçador para ti, você pode sacrificá-lo. Mas você acaba percebendo à sua volta a arte, né? A vida que o Criador fez, a natureza e os animais. E você tem o livre-arbítrio, se você vai querer sacrificar aquele animalzinho, né? Um inseto, algo do tipo, mas você percebe deixar ele vivendo a sua vida, fazendo parte da natureza. Oitavo sinal: você preserva a sua energia o máximo possível. É o famoso vampiros energéticos. Você preserva a sua energia o máximo possível contra ambientes, contra pessoas,
contra o mundo à sua volta, né? A realidade à sua volta. Por exemplo, o mundo é muito violento, o mundo é muito negativo e você protege a sua energia, o seu campo vibracional o máximo possível. Por exemplo, também, você prefere se isolar, viver na natureza com a sua vibração ao máximo, protegendo ela, e você sempre vivendo no topo. Independente da circunstância, você prefere viver no estoicismo para sofrer pouco e saber lidar com o mundo, a negatividade em sua volta. Já o sinal número 9 é aquele que complementa o sinal número 8. Você preserva a sua energia independente da circunstância. Isso também entra o lado do estoicismo, né? Mas eu quero dizer que você luta contra vampiros energéticos, digamos assim, para sempre preservar a sua energia ao topo. Você percebe que a realidade é dentro de você, e quando você entra no momento presente e tem clareza dos seus pensamentos, da sua vibração, você consegue organizar melhor a sua energia, você consegue administrar melhor. É aquela coisa, né? Você está em um dia bom e simplesmente vem a notícia e derruba contigo. Ela pode durar horas, talvez dias, meses ou até anos, né? E quando você entra no momento presente e tem consciência disso tudo, você dá preferência, você tem controle de como administrar a sua energia, do que simplesmente bate a ideia aqui, bate a negatividade e você simplesmente se deixa dominar. Ou, por exemplo, quando é um próprio pensamento seu, né? Como eu já falei esse dia, agora vou dar um chute e o cara vai cagar o resto da rotina inteira. Ou, por exemplo, da dieta, agora eu vou comer besteira. Ou, por exemplo, qualquer deslize que tu dá, entra a negatividade, você surfa essa linha de pensamento e isso acaba te mantendo no mais baixo nível de vibração. Mas quando você tem essa consciência e você entra no momento presente para ter mais controle, e aí você coloca o centro em si mesmo e no momento presente você consegue administrar tudo à sua volta. Você acaba controlando a negatividade de sua volta. Por exemplo, você está em um dia ruim e percebe que a sua vibração, apesar de você estar se alimentando bem, fazendo exercício, respirando certo, a vibração não está lá em cima, isso é normal. Mas como lidar com isso? Você entra no momento presente e o que faz diminuir essas linhas de pensamento para você pensar sobre os próprios pensamentos é respiração. Dizem que a gente respira de 23 ou 24 mil respirações por dia. E a gente pensa entre 50 ou 60 mil pensamentos por dia. E com a respiração você vai diminuir as linhas de raciocínio e aí você vai conseguir administrar melhor. Entra um pouco do estoicismo, porque você vai ter mais clareza e não deixar se dominar pela negatividade de sua volta. Final número 10 e o último. Chama-se sincronicidade, ou lei da sincronicidade. Mas o que é sincronicidade? É, por exemplo, você enxergar números em todos os lugares, em sua volta, por exemplo, 1 e 11, 2 e 22, 3 e 33. Isso já aconteceu muito comigo. Por exemplo, nós também temos um relógio no subconsciente, né? Nosso cérebro ele é muito incrível, tem muita capacidade. Comigo acontece assim. Simplesmente vou dormir como um dia qualquer e vou acordar 3h30 da manhã, mas sem despertador. E muitas das vezes acontece de eu me acordar exatamente 3h30 da manhã. Ou, por exemplo, quando eu vou tomar um banho e passar o tempo que for lá, com várias ideias, né, várias sacadas, vários pensamentos, simplesmente vem a ideia de que no momento que eu terminar o meu momento, quando eu sair daqui e olhar ao relógio, ele será o número que eu projetei na minha cabeça. Já aconteceu muito comigo, mesmo de madrugada ou outros horários, de que tu simplesmente tem um tempo e quando tu, sem pressa nenhuma, tu usufrui desse tempo, e quando tu for olhar o relógio, quando tu simplesmente achar que tem necessidade de olhar o relógio, vai estar exatamente o tempo que tu projetou na tua cabeça.
Por exemplo, você vai fazer tal tarefa sem pressa nenhuma, mas quando tu terminar a tarefa, tu vai olhar o relógio sem ser cronometrado, obviamente, e percebe que quando tu olhar vai estar exatamente o horário que você projetou, né? Comigo acontece assim também. Já aconteceu comigo, eu comecei a testar isso, né? Uma viagem que eu fui, que eu simplesmente imaginava a cor do carro, imaginava a placa do carro e logo em seguida o carro aparecia para mim. É como se eu já sentisse que o carro estava no meu caminho. Dizem que isso é um sinal do universo, que você está alinhado com o universo.